Eu também era, infelizmente, eu também era levado naquela onda deturpada de percepção, quando Deus falou assim no seu mandamento: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Então, Eu pensava que tomar o nome de Deus em vão é se pancar numa pedra e falar: ai meu Deus, tu a tomar o nome do Senhor em vão. Não. Se a doutora Edna me chamar aqui para um programa e eu chegar e não ter programa, me chamaste em vão. O em vão não foi falar o meu nome, é me chamar e não dar utilidade na minha presença. Então tu não pode chamar Deus de pai se tu não quer ser filho dele. Nem pode lhe chamar de Senhor se você não vai ser servo dele. Não pode ser da igreja, que a igreja é noiva de Cristo, se você quer ter outro noivo. Você não pode. Você está chamando, e ele não toma por inocente quem faz isso. Porque você está lhe chamando pai, mas tu não quer ser filho, porque o filho obedece ao pai. bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar e fortificar a sua fé. Hoje temos mais um convidado escolhido por Deus. Antes de apresentá-lo, eu vou relembrar os nossos patrocinadores. Um deles que vocês já conhecem, que é a Pixel Tech, a Máximo Filmes e o Toques de Beleza Coixé. O Espírito Santo mandou e, como sempre, eu só obedeço. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, curtam a nossa página, para que o YouTube surgira a mais pessoas e comentem o máximo. A sua partilha está a salvar vidas. Voltando ao nosso convidado, ele que é servo de Deus, é profissional de audiovisual, ele tem o nome de Lino de Matos Batista. Não diferente de outros, ele também tem uma história para contar, ele também tem um testemunho para partilhar, que eu sei que vai impactar a sua vida, vai fortificar a sua fé. A paz do Senhor, servo Lino. Paz do Senhor, doutora Edna. Obrigado por ter aceito o convite de Deus. Amém. Não podia ser o contrário, né? Não podia ser o contrário. É muito bom obedecer. Eu gosto muito dessa palavra que diz a obediência é melhor do que sacrificar. Na verdade, a obediência é o maior sacrifício. Bom, Porque, na verdade, as pessoas têm uma dificuldade imensa. E quando nós reputamos, ou quando nós vamos informar sobre isso, a obediência é melhor do que sacrificar, porque todo sacrifício fora da obediência ele é nulo. Então, em vez de tu te matares um mundo, a tentares fazer a tua força, faça a força daquele que te mandou. Nunca, não sei, já estamos a conversar ou daqui a já pouco vamos começar? Já começamos. começamos. Eu estou a adorar essa descrição. O que acontece? Quando o João Batista chega para preparar o caminho do Messias, ele diz assim, quando ele se depara com o Cordeiro de Deus, ele apresenta-lo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Yes. doutora veja a quantidade de pecados que existem no mundo, como é que o Cordeiro só veio tirar o pecado do mundo, porque na verdade todos os pecados é fruto do pecado que se chama desobediência. Porque o único pecado que fez com que os pecados começassem a atuar é Adão desobedecer. Não come daquele fruto. E ele comeu. Ali entrou os pecados por intermédio do pecado. Então, todo sacrifício fora da obediência é pecado. Yes. É, exatamente. Glória a É Deus. basicamente assim. A obediência é o maior sacrifício da humanidade. Porque a nossa energia, nós como conhecemos o que é que se faz bem, o correto, o errado, às vezes não... Mas obedece. Temos dificuldade nisso, na verdade. Devemos confessar que a maior parte de nós, ou todos, se não for para dizer assim, temos dificuldade em obediência. Sim. Em algum campo da nossa vida temos dificuldades de obedecer. Sim. Por isso é que muitos de nós não chegamos no nível que Deus quer que nós fluímos, por conta da desobediência. Então obedeça. E assim começamos mais um Pó de Fé. Quem é Lino de Matos? Obrigado, obrigado. Eu começo a dizer que o Lino de Matos é um homem que Deus achou graça nele.
e decidiu lhe mostrar a misericórdia. Não adianta eu reputar-me com feitos, com classificações humanas, porque na verdade elas não são suficientes para te apresentar diante de Deus. Não são suficientes. Então, Lino de Matos, de forma resumida, é um homem que Deus achou graça nele e decidiu lhe mostrar a misericórdia. E a verdadeira caminhada, a verdadeira conexão com Ele, quando é que começa? Desde a fundação dos séculos, mas entrando na lei da física, aqui do mundo palpável, eu acho que eu é que notei tarde da minha caminhada com Deus. Deus já estava a caminhar comigo e eu não sabia. Amém. É isso que eu devo dizer, porque eu já nasço num ambiente meio conturbado. Logo, os meus primeiros anitos de vida, fui atacado por uma doença que, infelizmente, é uma peste no nosso continente, no nosso país, mais propriamente na classe baixa, que é a malária cerebral, e eu escapei de ser dizimado por esta doença. Os meus pais, eles relatam isso sempre, agora com um olhar de alegria, já houve momentos que eles relataram isso com tristeza, que chegou um dia que aquela doença atormentou-me e eu estava quase a perder a vida. Eu, acessivelmente, tinha 2 anos de vida e os meus pais saíram a correr de casa e começaram a girar nos hospitais. O meu filho precisa de urgência. Chegaram num dos hospitais cujo nome não me cabe a recitar, por questões de salvaguardar também a personalidade dos outros. Sim. E ficaram lá desde a noite até de manhã, 5, 6 horas, e eu não estava a ser atendido. Eu acho que aí começa o milagre. Sim. Porque o milagre seria Deus lhe livrar, não. Ele suportar toda a noite doente, a convulsionar e não morrer, o milagre já começou, porque ele está convulsionado. Em casos normais, uma criança que é atacada por uma malária cerebral, depois de convulsionar, ele não tem assim tanto tempo de vida. Se não for socorrido a tempo, ele já está morto. Então, eu passei a convulsionar, fica toda a noite. Quer dizer, como diz como diz o pastor José Kunde, para o milagre ser notícia, a vergonha tem que ser pública. Yes. As pessoas têm que ver que você está passando mal. Uhum. Toda noite a convulsionar, toda noite. Epá, chegou de manhã, não estavam a atender, meu pai saiu dali, foi num outro centro médico. Quando chegou lá, a enfermeira que me recebeu, tentou dar os primeiros socorros, mas as minhas veias desapareceram do corpo literalmente e toda vez que tentavam colocar alguma agulha, inflamava o corpo, não achavam veia. Então eles não estavam a ver como vão fazer. Meu pai ficou chateado, tu és enfermeira, tu não consegues dar nem sequer uma pique em condições, a criança está a convulsionar, vai morrer nos teus braços. E ficaram assim naquele pânico. Ficaram naquele pânico que meu pai disse na minha mãe, pega, vamos embora. Se ele é meu filho, vamos voltar em casa, ele não vai morrer. Yes. Eu estava convulsionado, doutora. Tu vais tirar uma criança convulsionada do hospital para levar para casa? Não. Isso não é coisa de gente normal. Sim. Eu vou te dizer, vamos embora. Mas vamos aonde? Vamos em casa. Em casa. Você tem que assinar, eu tenho resposta. Yeah. Vamos para casa. Pegaram, levaram para casa. Quando eu cheguei em casa, comecei a brincar normalmente. Fiquei na paz. Então, eu acho que eu é que despertei tarde, que eu estou a caminhar com Deus. Então, essa caminhada começa muito cedo. Nós gostamos de julgar que a caminhada começou quando nós despertamos. A caminhada já começou. Você que despertou tarde, agora se liga na caminhada e continua. Essa caminhada com Deus começou cedo, experimentei coisas desde muito cedo, que eu experimento coisas que só hoje dou conta que isso já me acompanha. Tanto é que quando eu comecei a ler, eu não sabia que assim é saber ler, mas eu já sabia. Tanto é que com 4 anos de idade eu lia normalmente. E as pessoas me perguntam, quem te falou que aí está escrito isso? Mas aí está escrito isso. Quem te mostrou? Eu não sei, mas eu sei que aí está escrito isso. Então, eu comecei muito cedo a ter experiências com Deus e até agora estamos aqui. Para quem tinha uma doença cerebral, não é? Acredito que teria várias sequelas. Yeah. Mas o que tudo indica é que Deus, por caminhar consigo, Ele te poupou disso
e eu convivo consigo. Graças a Deus eu tenho o prazer de conviver com esse ser magnífico, que é uma pessoa super inteligente. Então, Deus existe, Deus caminha consigo há bastante tempo. Mas a pergunta que se segue é: quando é que Deus começa a falar consigo? Ou quando é que começas a perceber a voz, a ouvir a voz de Deus? Ok. Acho que a segunda colocação ficou mais em conta. Quando é que eu começo a ouvir ou a perceber que era Deus falando comigo? Hum, Eu comecei a entender que era Deus falando comigo bem pouco tempo, isso é pouco menos de um ano. Muito pouco, é muito pouco tempo, porque desde a tenra idade que eu sou muito diferente dos meus irmãos. Muito estranhamente diferentes dos meus irmãos. hum, E às vezes eu estou para fazer alguma coisa, eu vou vir no pó de fé e vou acordar e Deus vai me dizer assim: não vai, uau, não vai, dorme. Eu vou falar: não, mas não vai, dorme. Eu estou a ouvir nitidamente: não vai, dorme. sim, Não vai acontecer podcast. sim. Eu falo, mas não vai. Eu falo: não pode ser, isso é coisa da minha cabeça, isso deve ser o diabo. Aí você pega um táxi, vem a doutora, te liga: olha, Lino, desculpa, não te avisamos, nós estamos aqui com um problema técnico, não estamos a conseguir. Eu disse: não vai, não vai sair esse podcast. Desde criança, desde pequeno, Uhum. estou para fazer alguma coisa, os meus irmãos às vezes querem traçar alguma coisa e logo que eu me deparo com aquilo, Deus diz: não faça isso, não vai dar certo. Então, há tempos para cá, acessivelmente 1 ou 2 anos, que eu comecei a perceber que era Deus falando comigo. E já teve situações desconfortáveis do tipo: tem uma complicação feia com a doutora Edna. Eu não quero mais ter esse tipo de pessoas na minha vida. Hum, Mas Deus está a dizer: não, é ela. Fala: Senhor, eu não sou, é ela. yeah. Não, mas Deus, por que é ela? Porque a graça está nela. Isso também tem sido uma das grandes dificuldades, permita que eu fale, nos nossos dias de hoje. Nós queremos associar a graça de Deus ao comportamento. Existem pessoas, os famosos improváveis de Deus, que Deus vai trazer na vida da doutora Edna, mas não corresponde à expectativa comportamental. A doutora vai dizer: não, não pode ser, eu não suporto essa pessoa, mas é ela. Não, Deus está a dizer assim: eu amei Jacó, odeio Esaú, na barriga, eles ainda não saíram, não fizeram nada. Agora, quando saíram, Jacó é o burlador, mas a graça está nele. Então, que vocês trabalhem o comportamento porque a graça está ali. Às vezes nós queremos reputar mal as pessoas porque não atender às nossas expectativas. Não vão atender. Não, mas eu queria alguém que tinha que ser... Não vai ser. Ele. Amém. Não, mas essa aqui, da forma que ele é... Já houve relacionamentos que Deus trouxe a pessoa para outra pessoa juntarem-se. Você está dizendo: não, não pode ser. É ele. Não, é ele. Mas ele é assim. É ele. Yes. Mas as minhas expectativas não são as expectativas. Não é sobre nós. O que você não pode colocar nele, eu coloquei graça. O que você pode trabalhar, eu vos dei comportamento. Vai lá, trabalha. Agora, ou você desiste daquilo agora e vais ter que trabalhar aí onde tocamos o primeiro ponto, obediência. Uhum. Porque no meio de 12 discípulos, ter Pedro é trabalho grande para Jesus. Ele é um senhor que gosta de lutar, duvidoso, teimoso, e às vezes faz as coisas da forma dele, mas é ele. Então devemos agradecer das pessoas tortas que cruzam o nosso caminho, dos imperfeitos. É exatamente os imperfeitos que vão trazer a perfeição do chamado de Deus. A perfeição de Deus está nos imperfeitos. Exatamente por nós ser imperfeitos que aí está a glória de Deus. Porque imagina que eu fosse uma pessoa super educada, que desde o berço tive dinheiro, muita educação, entrei na formação com 11 anos, terminei o médio, melhor aluno da universidade, tem carros, logo vão dizer as condições. Tudo indica que ele tinha que ser essa pessoa. Imagina, doutora, estás a trabalhar com alguém, ou se cruzaste num relacionamento com alguém, super, não digo só um relacionamento amoroso, quando eu digo relacionamento, é no seu todo, amigável, profissional, é uma pessoa assídua, pontual, faz tudo na sua perfeição. Uau!
essa é a pessoa mais certa, é a mais indicada. Não, a Alguma graça coisa. está no imperfeito. Yes. Mas é ele. Amém. Agora, you can choose. Vamos falar português, né? Você pode escolher desistir dos agraciados ou aperfeiçoá-los. Uau. Aqui a escolha está ali. Os agraciados, eles não vêm perfeitos. Eles vêm muitas vezes como pescador de peixe. Cabe ao líder lhe fazer pescador de homens. Os agraciados vêm de uma forma bruta. Deus fez todas as coisas. Deus sabia que nesse tempo vocês podiam utilizar combustível, gasolina, mas não vos deu gasolina. Deu grute, deu petróleo bruto. Homens, trabalhem nesse produto para que ele gere o que vocês pretendem. Uhum. Amém. Unfortunately, Yes. O que é que já renunciaste em nome de Deus? era a única coisa que Deus me pediu para renunciar. Deus não me pediu para renunciar. Olha, abandono a escola, abandono os bens materiais. Não. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, nega-se. Negar é um trabalho mais forte do que negar o teu carro, negar a proposta, negar até um relacionamento. É bem mais fácil do que se negar. Quando a doutora tem razão, quando a doutora é a que está certa, mas precisas moldar-se para moldar o outro, aí é onde vamos ver quem é você. Porque eu sou Jesus. Imagina, eu sou Jesus, eu tenho todo o poder, eu ando na água. Por que eu tenho que provar a Pedro que eu não sou um fantasma? Por que eu tenho que lhe fazer andar na água como eu? Por que eu tenho que andar com pessoas que não percebem as grandezas do reino? Por quê? Porque eu me neguei. Eu podia chegar aqui, logo que eles colocarem esse armamento, estão a vir me prender, soprá-los. Está a dizer, eu posso pedir ao meu pai para mandar uma legião de anjos. Nega-se. A autonegação até hoje tem sido uma das grandes problemáticas no meio do corpo de Cristo. Porque quando tu não aprendes a se negar, tu não se resolves contigo. Uhum. És dependente das definições humanas e as pessoas te definem para te manter no controle. Porque você não consegue se negar. Vanglória, o ego, a vaidade, toda ilusão de luzes. Que faz você se aceitar muitas vezes mais do que aceitar a Cristo. Então, acho que a maior renúncia que eu tive até hoje tem sido me negar. Porque eu sou colocado em situações, mesmo dentro do casamento, às vezes a parceira fez alguma coisa totalmente errada. E você quer partir acima, você às vezes quer chamar a atenção de uma forma brusca. E você entende, está ali alguém tão imperfeito quanto eu. Como é que eu gostaria que se eu tivesse errado, como é que eu gostaria de ser chamado a atenção? Amor, paz e respeito. Eu vou fazer isso. Eu tenho razão. Eu posso lhe fazer entender que ela está errada, mas eu prefiro lhe fazer entender que ela é tão humana quanto eu. Porque a liderança de Jesus foi tão espiritual que revelou a humanidade. Está a dizer, não faz esses irem em casa, que estavam aqui nos ouvidos de manhã, sem lhes dar comida. As pessoas dizem assim, nem tudo é espiritual. Não, não existe nada que não é espiritual. O problema é que as pessoas, às vezes, não entendem que em nós, não somos mais importantes do que os outros. Em nós. Nós somos mais importantes do que os outros em nós. Sim. Por isso é que a ordem celestial é que a igreja de Cristo seja um corpo. Para não pensares que os lábios são mais importantes que as mãos, senão elas nunca vão conseguir ter comida. Então precisamos nos negar todos os dias. Ao acordar, negar-se. Às vezes eu não quero falar com ele, eu não quero falar com a fulana, não quero falar com o ciclano, mas Deus está a dizer, partilhe a palavra. Mas tem alguma coisa específica que Deus já lhe pediu para deixar de fazer? Espera em mim, filho, espera somente em mim e larga isso, larga aquilo. Prostituição. E logo que eu digo prostituição, a primeira coisa que vem assim na mente das pessoas é prostituição ou como que, prática sexual, Sim. não é? É isso. Mas na verdade a prostituição, quando a Bíblia traz a prostituição, eu vou dizer, vou olhar para Israel, não é a prática sexual só. É se unir a outro matrimônio, quer dizer, se conectar a outro senhor, também é prostituição. Eu sou técnico audiovisual e já tive muitas exposições de sucesso que também não cabe expor aqui.
Já tive muitas, Pelo menos muitas, uma delas, só alguma. muitas produções de sucesso. Eu, no tempo que eu trabalhei com Alex Avatar, conhecido por uns, nós fizemos muitos vídeos, trabalhamos, atendemos músicos como Neru, aquela música 5 milhões, Tic Tac, Uhum. Gerilson Israel, Carne com Gendo, nós fazíamos os vídeos. Uhum. Eu trabalhava com Alex Avatar diretamente. Então nós estávamos nos destaques da produção nacional. Tu podias ficar um dia completo, assistir vídeo e falar, esse nós é que produzimos, esse nós é que... E quando Alex Avatar decide para ir para os Estados Unidos, ele disse, para o teu voo, mas tu ficas aqui. Eu vou te deixar com todo o meu material. Lá, graças a Deus, também não aconteceu. Infelizmente, meu telefone, acho que tinha alguma coisa, ele estava a me contactar e não conseguiu e acabou saindo sem deixar os materiais. Mas eu fiquei com aquela experiência. E o que me cabe quando fico com aquela experiência? Começar a fazer dinheiro com aquilo. E vem aí o nosso bom Deus e diz, não, você não aprendeu isso para fazer dinheiro com ele. Você fala, mas eu preciso me sustentar, Deus. Não, você não aprendeu isso para fazer. Eu não te quero ver com outro Senhor. Você fica assim, mas como é que eu vou me sustentar? Ali entra o segredo da obediência, dependência. Quando nós pegamos um bebê e começamos a brincar com ele, assim, de jogá-lo ao ar, ele fica a rir. Já se perguntaram por que ele fica a rir? Porque muito mais do que aquilo ser uma brincadeira perigosa, ele acredita que esse é meu pai, não vai me deixar, essa é minha mãe, ela vai me segurar. Quando um ser já diante de Deus fica independente, você fica natural. E a luta do maligno. O maligno às vezes não quer só que a doutora peca, quer te tornar uma pessoa normal, natural. Uma pessoa que entende que isso, o que está a acontecer é normal. Vamos agir no normal. Eu preciso agir da forma normal. Você vai me conhecer no normal. A Bíblia está a dizer, a luta não é contra a carne e o sangue, porque no reino é monarquia. Na monarquia, reis não lutam com escravos. Príncipes não lutam com escravos. Os príncipes lutam entre si, os escravos lutam entre si. E a Bíblia, quando está a dizer que a carne foi corrompida, quer dizer que o pecado lhe ofereceu prazer e lhe tornou serva. Como você é príncipe, não podes lutar com o escravo do pecado. Você precisa lutar com principados, com potestade, com hostes da maldade, porque esse é o teu nível. Se eles virem contra, você está pronta para eles responder. Já não é Deus, então, às vezes Deus exige de ti, não se mistura. Você não tem que ficar naquele meio. Deus, mas aí onde se relevam? Aí relevam homens normais, você não é normal. Os seus estão a te assistir, separa-se dali. E às vezes eu entro muito, mesmo dentro da minha congregação, da congregação em que faço parte, eu às vezes fico entristecido. Às vezes você vai falar para um jovem, uma jovem, evita se conectar com lugares que Deus não quer te ver lá. Se um cão estiver a perseguir uma bola e você pegar, ele vai te dar corrida não porque te odeia, porque você tem nas mãos o que ele quer. Se você soltar a bola, ele vai parar de te dar corrida. Satanás não tem poder nenhum sobre nós. Ele tem poder no pecado. Então, o que ele faz ter, às vezes, autonomia na tua vida é porque você pegou alguma coisa que ele tem poder. Se você largar, se você sair daquele lugar, ele não tem poder, ele vai começar a fazer coisas para te convidar. Tiago ajudou-me nisso. Ele diz assim, nós somos tentados pelas nossas paixões e concupiscência. Não disse pelo diabo. As tuas paixões e concupiscências são as coisas que Satanás vai articular para colocar nas tuas mãos de forma a te trazer. Está a dizer na Eva, no dia que você comer isso, vai ser como ele. Então a Bíblia não diz que Eva pecou quando ouviu o diabo. Está a dizer que quando ela viu que aquele fruto é bom, aí desejou para comer. E foi o desejo dela. Quer dizer, Satanás veio atiçar o desejo dela. Quando ela comeu, então a prostituição é muito nessa ala. Nos conectarmos a um Senhor que não é o nosso, que nos elegeu. Quando Jesus ainda faz referência, não tenhas dois deuses. Você não pode servir dois deuses. Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai servir ao nosso todo-poderoso Deus. Quando Deus chama o profeta Oséias, ele diz assim, você vai casar com a prostituta. Fizeram filhos, e ela foi se prostituir. Falou, faça mais. Mas depois, no fim, Deus explica por que falou para o profeta Oséias casar com a prostituta, porque está lá a dizer, é isso que eu sinto com o povo. Dando-lhes tudo, eles se prostituem com outros deuses.
E o que é prostituição? Relacionamento com o interesse de alcançar um. Um bem próprio. Sempre que você vai pegar, eu vou pegar o talento que Deus me deu, eu vou filmar vídeo para ganhar dinheiro, não importa qual imoral seja o vídeo, eu quero ganhar dinheiro. Você está se prostituir para ganhar dinheiro. Jesus. Não, mas não é prostituição porque eu sou o teu Deus. Por que não fazes para mim? Porque eu preciso de dinheiro. Estás a dizer que eu não tenho dinheiro para te entregar. Eu ainda sou o dono do ouro e da prata. Não, porque o dinheiro não está nas minhas mãos. Porque eu sou o bendito Pai do teu Senhor Jesus que te abençoei com todas as bênçãos espirituais. Só que as bênçãos são espirituais e estão no lugar celestial. A bênção que não desceu na tua mão, prendeu no teu coração. Se você lhe tirar do coração, ela desce na mão. É um canal assim, vertical. Então a prostituição é nesse nível. Tem pessoas que têm muita graça, não fluem e não experimentam grandes coisas em Deus porque ainda estão a se prostituir com o mundo. E Tiago nos ajudou a entender isso quando ele diz assim: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não gosta de prostituição. Logo que Paulo está a ser fortemente inspirado em Gálatas 5,19, ele começa a dizer assim: as obras da carne são manifestas. As coisas são. Primeira obra já que ele manifesta, prostituição. Desde Gênesis a Apocalipse, o primeiro pecado muito letal para a carne vai ser manifesto, prostituição. Tanto ele feito em atos sexuais, tanto ele feito em conjugações celestiais ou espirituais, assim, a mais do que foi permitido. Eu sou o teu Deus, só a mim prestarás culto, só a mim adorarás. Agora, tem pessoas que tornaram o talento o seu Deus, a beleza o seu Deus, o dinheiro o seu Deus. Por isso é que Deus lhes colocou na lista dos esquecidos. Prostituição. E é uma das minhas maiores renúncias. Até agora, não posso mentir, que até agora tem sido muito difícil. As propostas continuam surgindo. E Deus diz não. E às vezes ele vai te levar a trabalhar com quem não tem aquele montante financeiro a dizer aqui. Uau, Senhor, és maravilhoso. Aqui não tem, aqui é deserto, ok, aqui é deserto, mas cai maná, tem fogo para te acompanhar de noite, nuvem para te acompanhar de dia. Queres viver o quê? Não, Senhor, eu quero viver bem. Eu preparei uma eternidade para ti, onde o chão é ouro. Você não precisa viver isso aí na terra. Nega isso. Porque você está a olhar toda aquela beleza. My God. Negar isso. Você decide, neguei. Falou, ok, ele negou. Palmas para ele. Agora lhe fazem viver o sobrenatural. Aí você vai entender que até corvo, um animal que não é consciente, que come carne, ele vai pegar a carne e te entregar, porque ele tem que obedecer. Eu não posso comer uma carne que Deus mandou entregar nesse servo, porque ele obedeceu. A terra foi feita para servir o homem. Só não serve porque você está distante daquele que te otorgou autoridade. Todo polícia que não está legalmente credenciado não é um agente da lei, um pilantra. Você precisa estar legalmente credenciado. Satanás não pode atacar Jó sem falar com Deus. Porque a renúncia, dizer Jó é um homem íntegro, justo. Essa é a apresentação do mais velho Deus. Viste o meu servo Jó? Sim. Eu luto muito e peço que Deus me ajude e me dê graça para que Deus se gabe de mim em frente dos anjos dele. Isso tem sido uma das grandes lutas, principalmente na nossa geração. Nós queremos que os nossos amigos se gabem de nós. Mano, ele é muito craque no que faz, mas Deus não está se gabando. E quando Deus se gabar da doutora Edna, ele diz, vocês estão a ver o que ela está fazendo na Terra? Então estão a te esperar na eternidade, a eternidade a te celebrar. Tem um exército angelical a andar contigo. Isso seria a nossa vaidade. Não é pegar coisas mortais, usar a lascívia, decotar o corpo, estar no espelho, não. Mas eu acredito que nós fizemos isso por conta de não responder uma pergunta que, na verdade, Jesus fez a quase todos antes do milagre. É uma pergunta que compõe-se por 4 letras e um ponto de interrogação, que é crês? Crês? Essa pergunta não é respondida por 70% das pessoas que estão em Cristo. Crês? Se eu colocar apenas esta rolha, se eu colocar água suja e colocar no bidão da doutora, não vais beber. Mas só entrou uma rolha. A crença de que esta água te fará mal é suficiente para te fazer não tocar neste bidão.
Então, quando as pessoas dizem, eu creio em Deus, não é o que falaste, é o que fazes. Eita. Abraão lhe disseram assim, pega Isaac, leva. Eu creio em Deus, Isaac, levanta. Camarada, me segue, esse menino hoje vai ser grelhado, vai ser cabrité. A crença não é o que nós falamos. Não, eu creio em Deus, não. Se cresces em Deus, não farias isso. Se cresces em Deus, quando Ele te falou, larga aquilo, você largaria. Porque você, se cresces em Deus, podias entender que o lugar onde nós todos vamos voltar estão a te assistir. Se nós crescemos em Deus, não poderíamos procurar fazer coisas para nos agradar, para agradar homens. Os homens não vejam o nosso coração. A eternidade está a nos assistir. Os desejos deturpados dos nossos corações. Está a dizer, Deus sonda, a eternidade está a nos assistir. No dia do juízo, para quem crê, no dia do juízo final, tu vais ver o que você fez. E eu costumo dizer, desde o momento que aceitamos Jesus, deram-nos, quando dizem tudo se fez novo, deram-nos uma oportunidade de reescrever a nossa história da forma que nós gostaríamos que fosse lido na eternidade. E aí, já erraste muito, agora te perdoaram, pegaram aquilo que você fez, lançaram no mar do esquecimento, te justificaram e agora estás no processo de santificação. Como é que tu queres que seja lida a tua história? Caí com o irmão da esquerda, depois caí, não aguentei mais, não fiquei grávida daquele líder, tirei ninguém na igreja. Não, eu fiz aquilo. Não, as pessoas têm que ler a tua história. Eu abri o pó de fé e muita gente contou história e outros fizeram história com as histórias que foram contadas. Essa é a minha história. Chamar pessoas que têm história para contar história e os outros começarem a história deles. Jesus. It's basically like that. Já estou falando muito. É sobre isso. Não sermos mais um. Exatamente. Resumidamente, não querer ser mais um nesta terra. Viver só por viver. E disse uma palavra, agora ampliou realmente essa palavra de prostituição. Porque quando o servo de Deus falou de prostituição, a minha mente era formatada para isso. Pensei, uou, prostituição, ele se prostituiu, ele era garoto de programa, mas não, é mais do que isso. É muito mais do que isso. Muito mais do que nós podemos imaginar. Doutora, para quem já teve a amabilidade de ler o livro de Malaquias, Deus está a dizer assim ao profeta Malaquias, para ir falar aos sacerdotes. Os filhos honram o seu pai. Os servos honram o seu senhor. Mas se eu sou vosso pai, por que vocês não me honram? E se eu sou o vosso senhor, por que vocês não me temem? Yes. A resposta está na pergunta que eu fiz, que é composta por 4 letras e um ponto de interrogação. Crês? Infelizmente, eu também era levado naquela onda deturpada de percepção, quando Deus falou assim no seu mandamento: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Eu pensava que tomar o nome de Deus em vão é se pancar numa pedra e falar, ai meu Deus, tu vai tomar o nome do Senhor em vão. Não. Se a doutora Edna me chamar aqui para um programa e eu chegar e não ter programa, me chamaste em vão. O em vão não foi falar o meu nome, é me chamar e não dar utilidade na minha presença. Então tu não pode chamar Deus de pai se tu não quer ser filho dele. Nem pode lhe chamar de senhor se você não vai ser servo dele. Não pode ser da igreja, que a igreja é noiva de Cristo, se você quer ter outro noivo. Você não pode. Você está chamando, e ele não toma por inocente quem faz isso. Porque você está lhe chamando pai, mas tu não quer ser filho, porque o filho obedece ao pai. Ai, meu Senhor. Quando ele te diz, larga, tu não queres, porque tu não és servo. Quando você vai dizer, eu sou a igreja do Cordeiro. Agora a igreja, a noiva, por mais que seja feia, tem que ter o vestido limpo. A exigência de uma noiva não é ser a mais bonita da festa, é ter o vestido limpo. A beleza da noiva está no vestido, não na cara. Ninguém pode meter vestido de noiva no casamento da outra. E Cristo não veio pedir uma noiva perfeita, veio lhe pedir uma noiva pura. Por isso é que toda impureza no corpo da igreja é abominável aos olhos de Deus. Não é perfeição, ele te aperfeiçoa, mas ele quer um sacrifício puro, não diz perfeito. Uau. Prostituição. Hoje nós limitamos no ver da carne. Quando uma mulher se deita com um homem, quando uma igreja vai buscar um poder
fora daquele que é o de Deus, a igreja se prostituiu. Quando um líder vai buscar um sacerdócio maligno, ele se prostituiu. Quando uma mulher utiliza a sua beleza simplesmente para atrair interesses, ele se prostituiu. O reverendo Jorge Batista, ele diz assim: tudo que fazes com a alma para enriquecer a carne é prostituição. Tudo que fazes com a carne para enriquecer a alma é feitiçaria. E ela diz: o dia que eu ouvi isso, eu sentei. Eu gosto muito de ouvir as pessoas a pregar. Eu sentei. Uau. Falei: uau, há homens de Deus aqui nesse país. Yes. E eu preciso me conter. E eu ando debaixo disso e peço para que Deus nos dê a graça. Nos dê, porque eu não quero que isso aconteça só comigo. Eu quero olhar à volta da geração que me norteia e olhar pessoas que não são vistas por características físicas. Os que metem calças até no joelho, até no calcanhar, os que metem batinas, os que oram alto. Não. Eu peço para que Deus nos dê a graça para sermos puros, agradáveis aos seus olhos. Noivo de só um. É noiva de só um noivo, que é Jesus. Nós precisamos estar submissos e abandonar toda a prática de prostituição. Amém. Maravilha, que tarde abençoada com este servo de Deus. E tem uma pergunta que se segue. É muita sabedoria, é muito amor envolvido em Cristo Jesus. Já alguma vez aconteceu-lhe algo que quisestes desistir pelo caminho? Já. Não desistir de Cristo, mas viver aquela religiosidade e aí não querer. Está pesado, aquele senso do peso. Sim. Senhor, eu vou ter que me negar. Isso parece que não vai acontecer nunca. Parece que é utopia. Isso é uma coisa da minha cabeça. Sim. Depois o mundo fala tanto que nós somos fanáticos. Eu vou ser só religioso, vou para a igreja e depois vou ser uma pessoa normal, Sim. como dizem. Ali, e Deus me permite entender que quando tu sacrificas a tua vida por Ele, você não está a fazer só por Ele. Você está a fazer por amor dos outros. Amém. A doutora Edna podia fazer disso um podcast de Kuduro. Nada contra o estilo. Estou a dizer, publicar coisas seculares sem ter nada envolvendo Deus. Porque muita gente não gosta desse conteúdo e possivelmente já não gostam da doutora. Porque está a falar de Deus, esses são fanáticos. Mas a doutora tem noção de quanta gente escapou se matar e desistiu porque viu as tuas mensagens. Quando Jesus pergunta a Pedro: se tu me amas, não está a te falar, morre agora. Apacenta, minhas ovelhas. E nós meditamos, oramos, nos fortalecemos na força e no poder de Deus, porque amamos os outros. Muitas vezes nós queremos desistir, mas continuamos não só porque queremos as bênçãos, nós já somos abençoados. Eu não sou abençoado porque tem um carro aí fora, o carro vai vir porque eu sou abençoado. Eu pareço um ímã, se eu estiver a andar, eles vêm ao meu encontro. Eu não tenho que estar correndo. Ímã não corre atrás de ferro algum. Então o problema é que o amor se esfriou. Por isso é que nós metemos os interesses em frente. Eu olhar para alguém que trabalha comigo e essa pessoa não está no meu nível, nem de profissionalismo, nem de percepção, nem de dinâmica. Isso não me faz lhe rebaixar, isso não me faz... Não, isso me faz, uau, eu vou te amar. Você vai ser como eu. Você vai ser como eu. E é assim que Jesus me olha. A maior mensagem que a Bíblia prega é a cruz. Por isso é que Jesus diz, se nega, depois diz, pega a tua cruz. Porque sempre que você pega a cruz, faz entender que eu estou a carregar o meu perdão, não sou digno de atirar pedra a ninguém. Porque se eu tentar apanhar pedra, a cruz vai cair. Eu só consigo seguir Jesus se eu estiver preso. A cruz é em mim. Então, sempre que pensarmos em desistir, o meu conselho é, pensa a quantidade de pessoas que Deus te preparou para ser pai, que Deus te preparou para edificar. Todo o teu testemunho negativo vai ser usado como um testemunho de superação, se você continuar. Se nós continuarmos. Jesus chegou no Getsemane e disse assim, se for possível, afasta desse cálice. Já imaginaram o que seria da doutora Edna? Vamos falar de nós que estamos aqui. O que seria da doutora Edna se Deus afastasse aquele cálice de Jesus?
Se o que eu estou a sentir é uma dor que aliviará os outros, faça-me sentir. Se este cansaço vir apresentar o programa com a voz fônica, não ter patrocinadores, se patrocinar, ter uma equipa que você precisa custear, ninguém está atrás dessa estrutura, vais fazer. Mas Deus, você. Por quê? Porque você. Não me explica, eu não explico ninguém, eu sou Deus. Mas como é que eu vou entender viver? Yes. Não, mas quando é que vai dar resultado? O cordeiro fica no lugar do sacrifício, não fica no caminho, Abraão. Yes. Não faz encontrar cordeiro para deixar Isaac falar, não, agora eu vou levar. Não. Você vai ter que lhe levar até lá. E só vai ver o cordeiro se você pegar a faca. Você precisa dizer que estou aqui. Vai desistir? Desiste, não vais ver o cordeiro, vais matar o teu filho. Abraão, se você não chegar no lugar do sacrifício. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Na fase do meu namoro, antes do meu casamento, eu falei na minha parceira, nós vamos namorar, mesmo que for 10 anos, não vamos fornicar. Ela me disse, amor, não podemos falar isso, nós somos humanos. Eu sou tão humano, sou espiritual. É mesmo por isso que eu sou humano, porque eu sou de Deus. Mas, amor, e caminhamos until the end. Como se diz em português, até o fim. Casamos em paz. O que eu vivo no meu casamento, às vezes eu não tenho nem 5 em casa, doutor. Nem 10. Tanto ligar. A última vez que eu vivi essa pressão foi há algumas semanas aqui. Amor, o leite acabou. Uau, que bênção. E a neném vai mamar. Sei lá, tá negar peito. Uau, então quando eu chegar em casa, vamos resolver. 14 horas, 18 horas, amor, o gás acabou. Uau, que bênção. Amor, pega o telefone e agradeça a Deus. O gás acabou no mesmo dia que o leite. Significa que a gente vai viver 2 milagres. Vai vir gás e vai vir leite. Olha, quem é que não sente aquele peso? Você é pai. Você não tem dinheiro. Mas se eu tivesse, não seria graça de Deus. Se eu tivesse, era o meu dinheiro. Ainda bem. Pai, é o seguinte. Estou aqui, neguei tudo como falaste, estou vivendo a fé. A fé, agora sim que eu estou aqui, você não depende de mim para se manter. Manda já os meninos lá em casa, organizam todo o cenário. E quando eu cheguei em casa, amor, como é que é? Epá, estamos aqui, ok, tá fixe. Disse, pega o telefone, deixa-me ligar alguém. Liguei, outras pessoas não me atendiam, liguei numa das líderes da congregação. Eu disse, Lino, eu não tenho dinheiro. O único dinheiro que eu guardei aqui é o dinheiro que eu preparei para o leite da tua bebê. Falei, eu estou a vir buscar, tá onde? Estou em casa. Eu disse, não, estou a caminho. Quando eu saí de casa, ela estava passando a mesma parada. Falei, Senhor, leva-me com essa mulher para comprar esse leite abençoado. Não existe cordeiro se você não chegar no lugar que ele te falou. Disse em Moria. O cordeiro está lá em Moria. Se a doutora desistir do podcast agora, poderás fazer um negócio que vais prosperar. Mas não vais experimentar o que Deus te preparou. Se alguém na tua equipe desista, pode fazer. Ele tem a graça, e a graça não depende do que a doutora vai falar para ele. Você vai ver, não. Ele tem graça, pode falar, Deus não depende do que você vai falar para ele ter graça. E ele pode falar, esse projeto não vai em nenhum lado. Ele tem graça, a graça é particular. Mas agora, o problema está ali. Vai viver uma vida normal. Vai comprar carro, vai viver bem a graça, a graça, a graça. Graça sem obediência é naturalidade, não tem. Pedro está ali dizer, veja só, doutora, vou fechar com este argumento. Possivelmente, Jesus é carpinteiro, não entende de pesca. O carpinteiro entende de pesca. Pedro é pescador, não entende de carpintaria. Se bem que eu estou no barco, mas eu preciso de alguém que faz barco para mim pescar. E ele, se quer peixe, tem que falar comigo. Pedro está a dizer a Jesus, nós pescamos toda noite. Não tem peixe, carpinteiro. O carpinteiro está a dizer, pescador, atira a rede. Mestre, eu sei que, mestre, você é pai grande, né? Gostas disso, mas vou só te falar. Mestre, vais passar vergonha. Não tem peixe. Pedro está a dizer, tá bom. Para verem que eu não dei bandeira, eu sou um profissional renomado. Sim. Dizer, mestre, não tem peixe, mas como você que está... Quer dizer, eu vou mostrar que o erro não é meu, é de Jesus. Como você que está a falar, mestre, eu vou atirar. A Bíblia diz que naquele dia ele pescou como nunca. Verdade. Ele podia desistir e falar, vamos aqui, esquece isso aí. Esquece. Ele é carpinteiro, tem muitos anos de experiência nisso, não percebe. Filhos, arruma a rede, vamos pescar outro dia. Hoje caímos, mas... Pedro, atira. Os peixes não vieram quando Pedro subiu no barco, quando ele atirou a rede. O sobrenatural está ligado ao final do que Deus te falou.
Tem lugares que eu não queria estar. Não sai dali. Eu estou muito chateado. Não sai dali. Eu não dependo do que você quer. Queres que eu viva contigo? Você tem que fazer isso. Mas eu não gosto nem dessa pessoa. Se você gostar dele, não é só eu que estou agindo. Yeah. Você está a olhar para Paulo, você que nos perseguia, está vindo nos pregar, é ele. É ele. Vai escrever boa de carta e muita gente vai pregar debaixo das cartas dele. É verdade. É isso ali. Oh, glória. Desistir, nós vamos sempre pensar. Agora, desistindo, estamos a matar a história que Deus quer escrever com Deus. Daí também a importância de nós estarmos debaixo da graça ou do local que Deus nos mandou ficar, até Ele mesmo nos tirar. Até Ele mesmo nos tirar. Uhum. Olha, eu gostaria de uma forma muito curta falar sobre isso. A doutora falou alguma coisa muito bonita, de estarmos no lugar. Em exemplo, eu trago aquela mulher que se deparou com o profeta. Eles disseram, pega a última farinha que vocês têm, me entregam para mim comer. Depois, prepara as vasilhas, pede vasilha nos teus vizinhos e derrama azeite. Sabe qual foi o azar daquela senhora? Que muita gente não percebe. É que ele foi pedir no arredor de vizinhos que tinham pouca vasilha. As vasilhas acabaram. O perigo de estar rodeado de pessoas que têm pouca vasilha é que a quantidade de azeite vai ser pouca para ti. Porque é muito azeite para pouca vasilha. O problema é que você está rodeado de pessoas que não têm vasilha suficiente para você armazenar azeite. Quando alguém é rei, ele precisa estar rodeado de valentes. Porque ai de Davi se quisesse beber água de um lugar que os valentes não estão preparados para lhe trazer. Uhum. Ele vai meter pessoas a morrerem ali. É um perigo quando um rei está rodeado de covarde ou quando valentes estão a servir alguém que não é rei. Então você precisa saber aonde que Deus quer me ver. Se Deus me quer ver aqui, é aqui. Mas eu já não quero, é ali. Maravilha, maravilha. Prestem bem atenção que o servo Lino está a deixar aqui chaves. O servo Lino está aqui a nos dar aulas de como muitas vezes nós devemos interpretar quando Jesus Cristo está a falar conosco. Muitas vezes nós temos que mudar de direção. Muitas vezes até temos que mudar de oração. Muitas vezes nós temos que nos posicionar para então nós termos os resultados desejados, mas tudo na base da obediência, obedecer a Cristo. Servo de Deus, conta-nos aqui um momento difícil que tenhas vivido e que tu sabes que a misericórdia de Deus, o braço de Deus se estendeu para lhe ajudar. Até então, eu estive a me perguntar, momento difícil. Mas agora que a doutora me fez a pergunta, o momento apareceu. Yes. Eu fui muito negado. Queria eu chorar nesse momento. Eu não tenho lágrimas, eu tenho felicidade. Amém. Eu fui muito... É do tipo que a doutora não quer imaginar. Por todos os campos da vida. Todos. Profissional, familiar, social. Eu fui muito negado. Fiz algumas escolhas também que não foram muito boas na minha vida. Eu acredito que com os meus 15 ou 16 anos eu acabei saindo da casa do meu pai. Por algumas situações intrafamiliares. E fiquei a morar na outra casa do meu pai. Ficamos lá um tempo, depois o meu irmão mais velho também se juntou a mim. Acho que depois o meu pai ficou a saber que aquela sede da juventude, entrávamos aí com as namoradas e tudo mais, ele ficou muito bravo. Ele veio para cerrar a casa e como nós já soubemos da bravura do nosso pai, então saímos dali, fugimos. Então, quando ele chegou já não encontrou ninguém. Eu fiquei a morar na casa de amigos. Ali começou a fase difícil da minha vida. Eu comecei a provar a negação naquela idade, 16, 17 anos. Vivi na rua. Não digo viver na rua de passar todo dia fora. Sim. De literalmente não ter sítio para morar, de ter que ficar num lugar onde tem festa, porque tem pessoas e talvez você vai encostar num sítio e vai dormir até de manhã para continuar as suas atividades. Talvez vais ir num lugar, ou num quê, ou num cyber, ou num shopping que vai descansar mais um pouco e vais continuar. Fiquei aquele momento muito difícil da minha vida, aquele orgulho também da juventude, já não posso voltar lá na casa, e aquele sentimento, é isso que eu não gosto muito do maligno. Eu não gosto muito,
eu odeio muito essa prática maliciosa. O maligno, ele te dá uma publicidade que quando você entra, ele pega a tua autoridade. E depois usa a autoridade que você lhe cedeu para Contra ti. te ostratizar. Depois de um tempo, aquele orgulho, pá, não, também estamos aqui, aquele pensamento de que o pai está enfurecido conosco. Ficamos na rua. Fiquei na rua há muito tempo. Contraí doenças muito perigosas para um ser humano que eu não desejo para ninguém. Eu cheguei até a ter sarna. Aquilo é literalmente o inferno na terra. Aquilo não é uma doença para um ser humano. Eu, quando vejo alguém com esta doença, eu falo, uau, Deus dê a misericórdia nesse homem. Não pode sentir frio nem calor. Tudo que você pegar está infectado. Literalmente tudo. Se eu cumprimentar a doutora, tens que ter uma saúde muito boa, que estás infectada. Aquilo são bactérias, é água, é líquido. Se eu tocar aqui, uma gotinha ficar e alguém tocar, sente comichão, aquilo te maltrata à noite, não consegues dormir, de dia não consegues andar, fica comichão. Mano, tive que morar na casa do meu irmão. Depois de uma semana ou duas, meu irmão disse, vou viajar. Eu pensei que era o descanso. Não, eu vou viajar. Vou ter que fechar a casa. E eu vou ficar aonde? Eu já pensei que aqui eu descanso, aí eu conseguia fazer medicação, as dores não eram mais tão fortes. Voltei para casa de um amigo e ele como bebia. Uma vez eu estava mal, perdi o sentido da vida. Cheguei no quarto dele, deitei num colchão. Ele chegou bêbado, ou embriagado, um termo mais suave. Como ele já me havia dito, eu não quero que você entre no meu quarto. E era legítimo. Ele pegou vinho, despejou na minha cara, eu a dormir. Eu te disse para dormir aqui. Sai dali. Você se sente o nada do mundo. Ninguém quer estar contigo, ninguém quer falar contigo por causa daquela doença pior. Ninguém quer ser teu amigo. Ninguém quer. Olha, fui muito rejeitado. Mesmo depois da doença, já tudo passa. Ninguém está ali para ti. As pessoas não querem falar contigo. Ninguém quer saber se você existe. Uma vez o meu pai, muito enfurecido comigo, foi lá ver onde eu estive a morar e disse para mim, tu estás a viver uma vida de mendigo. Aquilo foi a gota d'água no oceano. Papai, tu estás a viver uma vida de mendigo. O mendigo vive assim. Meu pai foi. Depois de um tempo, não, Deus é mais velho. É verdade. Eu peguei todas minhas fraquezas, lhes levei na oficina. Amém. Disse, dessa sucata vai sair um carro que todo mundo vai querer ter. Glória. Não consegui. Parece que essa parte que eu podia falar. E ali Deus me levou. Não. Sim. Me frustrei de novo. Comecei negócios, fiz projetos. Entrei no... Eu não tinha opção. Eu não tenho até agora. Dias eu ainda falei isso com a minha esposa. Eu não tenho opção. Eu, se começar a fazer alguma coisa, eu preciso ser o melhor a fazer aquilo. Preciso fazer coisas que você fala, oh, você que faz isso. Não é porque eu sou muito talentoso. Eu não tenho opção. Quando eu ler a Bíblia, Senhor, eu vou chorar, o quê? Mas eu tenho que entender isso. Eu tenho que falar de Jesus para alguém. E como é que eu vou falar se eu não sei? Então eu nunca tive muitas opções. Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Tentei até se converter. Não deu certo. Voltei lá mais de novo. Né? Até que Deus criou uma série de situações. Me conectou ao meu pastor. Ele disse aqui. Vai se converter. No dia do meu aniversário, eu disse, hoje eu não quero receber presentes. Eu vou oferecer minha vida para Deus. E eu, no meu aniversário, celebro 2 festas. Olha, o plano que eu tinha de colocar todas as minhas fraquezas, Deus fez aquilo num estalar de dedo. Eu admirei. Todo mundo gostava de mim agora. Eu estou olhando assim, chegou um momento que aquilo criou-me um transtorno. Porque eu pensava que todo mundo está a fingir. A doutora vai dizer, uau, Servolino, eu gosto tanto de ti. Eu falei, mentira, eu sei que ela está a fingir. Porque ninguém gosta de mim.
a ostracização que o mundo me obrigou a ter, ou me alimentou, começou a entender que ninguém gosta de mim, as pessoas estão a ser falsas comigo, ninguém gosta de mim. Não, ninguém gosta. Quando Deus começou a me mostrar, eu vou pegar tudo que era uma fraqueza, vai ser uma força. Até os teus defeitos, as pessoas vão amar-te e moldar. Uau, me conectou com pessoas muito excelentes nessa vida. Muito. Eu vou voltar a tecer uma frase do pastor Cundio. Diz assim: os grandes sempre se encontram. E onde é que eu notei que Deus estava a me permitir ser grande? Não é porque eu estava a fazer coisas grandes, é porque Ele estava a me permitir se conectar com pessoas grandes. Yeah. Não existe um encontro de uma formiga com um homem, não. Ou vais pisar ou alguma coisa, ou elas estavam a passar lá embaixo. Se você se encontrou com alguém, é porque ele é grande, ele tem um tamanho que te permite viver. Então, é exatamente isso. Foram momentos muito difíceis que eu tive. Mas quando Deus, na sua infinita graça, me permitiu provar o reborn, ou o renascimento, como disse em português, eu vi, uau, eu perdi muito tempo na minha vida a tentar fazer as coisas da minha forma. Eu podia estar aqui já há muito tempo. Yes. Eu já devia estar aqui há muito tempo. Então, os momentos difíceis. Eu agora, a minha parceira, no namoro, ela falava, ficava muito chateada comigo. Ela dizia assim: tu pensas que és muito forte. Isso me irrita. Uau, que bom que te irrita. Yeah. Eu não sinto, doutor. Eu não sinto. Não, estamos a passar fome. Não, mas isso é uma dificuldade. Não é dificuldade. Isso é uma fase. Não tem comida. Qual é a dificuldade que você tem? Me dá um balde e vou lavar carro. Não, você não pode lavar carro. Então não estamos a passar dificuldade. Nós somos vaidosos. Tu não estás a passar dificuldade. Tá bem, porque tá bom. Pega tomate, coloca numa banheira, vamos vender. Vou vender, vou zungar. Por que não zungar? Porque você sabe que agora que tu não tens comida, vai vir. Eu passei dificuldade, eu não tinha lugar. Eu fiquei quase um ano a comer pão com água. Eu não vejo dificuldade. Não. Não tem um táxi. Agora vim, eu não tinha a caminhada, nem da paragem até aqui. Ali, não estás a caminhar porque não sofre. Eu estou a sofrer. Eu tenho uma legião de anjos andarem. Você está a dizer que eu estou a sofrer, mano? Se acontecer alguma coisa aqui comigo, vocês vão se ver como, meu Deus, você está falando que eu estou a sofrer. Eu sofro. Faz isso. Não ter pão para a carne é ter sempre pão no espírito. Isso não vai fazer nada. Não vai mudar. Eu passei dificuldades. Hoje eu olho no meu pai, biológico. Falo, uau, tu és um grande homem. Eu amo o mundo, apesar das tuas falhas. Porque me permitiste ser a pessoa que sou. Eu olho para o meu pastor. E eu gostaria que todos os pastores, se bem que não, a diferença é que faz o reino, mas que todos fossem. O meu pastor, a primeira vez que me olhou, disse: é você. Eu não tinha nada, nem profissionalmente, agora como sou. Eu não era. É você, disse. Depois de um tempo, falou: você vai ser o líder da comunicação da igreja. Eu? Com minhas calças baixas, skinny. As irmãs estão olhando para o pastor. Esse é ele. Por quê? Porque ele é improvável. Yes. Ele não tem nada, não espelha nada. E eu, nas minhas dificuldades, e no dia que as coisas apertaram, é ali onde eu vi que eu já não passo dificuldade. As coisas apertaram, em lugar onde eu tinha da minha irmã disse: Alina, mané, para não termos mais conflitos aqui, eu vou voltar para casa. A minha irmã, já agora, eu amo muito essa mulher. Ela também foi uma mãe para mim. Quando eu decidi voltar para o Cazém, onde eu morava, onde eu passei um monte de dificuldade, o meu pastor disse: tu não vais voltar para o Cazém. Tu não vais voltar para lá. Mas eu não tenho como, velho. Eu não tenho um sítio para morar, mas não vou morar na igreja, né? Eu vou voltar para lá, mas estarei sempre aqui. Não. Ligou para uma irmã e disse: preparem dinheiro, procurem uma casa, vamos pagar a casa para o Lino lá da igreja. Por quê? Você. Eu? Amém. Mas o que é que eu tenho? Tipo, você pegar dinheiro, eu não tenho nada para te oferecer, velho. Eu sou um menino indisciplinado. Quem trabalha comigo sabe. Indisciplinado. Às vezes chego tarde, que chega. É você. Você. As tuas dificuldades, tudo que você passou, é suficiente para você ter certeza que você está servindo a Deus. Basicamente isso. Esses foram os momentos mais difíceis. Não tem sítio para morar, não tem nada para comer. Não tem... E não é que eu venho de uma família pobre, estaria a ser mentiroso. Não venho de uma família pobre. Não venho. Não são bilionários, mas são pessoas posicionadas socialmente. Sim. Foram as minhas escolhas que eu passei momentos muito difíceis. Estou aqui, pela graça de Deus.
as tuas escolhas e porque você também sabe que Deus autorizou tudo isso. E no princípio do programa frisaste aqui sobre o servo Jó, que Satanás só tentou ele porque ele permitiu. Frisar aqui que também Deus sim permite certas coisas na nossa vida. Ele forja situações, dificuldades para nós sermos testados Amém. e para Ele sondar o nosso coração. O que é que vai restar disso? De tanta dor, não é? Tanta renúncia, negação. O que é que vai... É o coração. Antes de tudo, antes de qualquer perda, Ele autoriza para enxergar o que é que nós vamos carregar, o que é que vai sobrar de nós no coração. Em nome de Jesus. Então, o servo Lino realmente é um servo abençoado. É uma tarde super magnífica aqui nesse estúdio. O que é bom dura pouco, vocês já sabem, estamos no fim, bem na reta final do nosso programa. Eu tenho duas perguntinhas que o servo Lino vai ser prático e responder. A penúltima pergunta seria: qual é o versículo bíblico que gostas e porquê? Depois gostaria que deixasse uma palavra de fé para os nossos seguidores que estão agora hoje espalhados nos 4 cantos do mundo, a quem eu tenho muito carinho, muito amor. Beijinhos a todos vocês. Amém. O versículo bíblico, Tiago 1:5, isso norteia a minha vida até hoje. Ele diz assim, eu gosto muito de Tiago. Tiago 1:5, ele diz assim, se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. Amém. Por que que eu gosto muito deste versículo? Porque 70% das coisas que reputamos como dificuldade é por conta da falta da sabedoria para discernir o que está acontecendo. Estes enfeites que temos aqui na mesa são lindos, não? Sim. Foram feitos no fogo. No momento que este material, não sei se é ferro ou um outro, estava a ser pressionado na quentura, ele estava a sentir que está a me maltratar. Não, estamos a fazer um efeito bonito. E por que estão a queimar? Porque sem fogo não vais moldar. Eu gosto muito desse versículo porque tem momentos da vida que você trava. Uau, não estou a processar. Não, não se preocupe em processar. Eu sou muito descontraído. Eu vou falar, Senhor, me dê a sabedoria para perceber o que está acontecendo. E Deus me fala, sabe o que está acontecendo? É isso. Uau, então me deixa se posicionar. As pessoas no dia seguinte me vejam todo sacudido. Você está a passar um momento difícil? Não, pedi sabedoria. Já entendi o que está acontecendo comigo. Termino com o exemplo da serva de Sara, Agar. A Bíblia diz que em meio ao deserto ela não tinha lugar para tirar água para dar no filho. E ele pegou a criança, colocou. Eu não quero ver ela morrer. A Bíblia diz que o anjo do Senhor não cavou poço novo. Lhe mostrou, está ali, aí tem um poço. Por que ela não estava a ver? O poço estava ali. Sim. Os problemas cegaram-lhe. Infelizmente, ainda não estamos no corpo glorioso. Então, a nossa carne, às vezes, é impedida de ver grandes coisas. Então, se você estiver num lugar, num momento que... Ai, Senhor, já não aguento. Não, tu não aguenta. Se não fosse para você não aguentar, não te meteria aí. Você aguenta. Aguenta, sim. Para só de fingir isso. Você aguenta. E aguentas mais do que isso que você está vivendo. Isso é só o primeiro estágio. Mas, não. Te falta sabedoria. Você pede, Senhor, me dê a sabedoria. Discutir feio, eu não quero mais olhar para a cara dessa pessoa. É aqui onde você vai desenvolver o amor por ele. Vocês vão discutir e vai voltar a lhe amar. Mas, Senhor, é para entender que não é sobre sentimento. Fé não é sentir alguma coisa. É ter sabedoria, é saber. É conhecimento, é informação. A fé é uma informação. Por isso é que ela vem por ouvir. Não vem por falar. Tem pessoas que pensam que orando vai ter... Não, você tem que ouvir. A fé é uma informação. Então, se alguém tiver falta de sabedoria, peça. Que Deus dá a todos. Amém. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Eu não quero parar o programa. Estão a ver até o meu semblante. Quando vem esse sorriso, é porque eu estou a amar o programa. Mas nós temos que terminar. E eu vos garanto que o servo Lino de Matos, é o nome dele, ele vai voltar. Vamos esperar a data que o Espírito Santo vai mandar, vai falar,
O servo Lino vai voltar porque ele tem muita coisa. Ainda tem muitas chaves para nos deixar aqui. E chegamos ao final do nosso programa. Até o próximo programa. Não se esqueça, subscreva o nosso canal, curta a nossa página, não é? A tua partilha, exatamente, a tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha também é considerada pregar o Evangelho, pregue o Evangelho, partilhando o nosso programa, que não é nosso, é de Deus. Até o próximo programa e beijinhos nos vossos corações.